Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua ramagem as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo, para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? ¿Qué parábola usaremos para representarlo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, as leituras que a liturgia nos oferece nos conduzem a uma profunda reflexão sobre a esperança, a confiança em Deus e a misteriosa ação de seu reino em nossas vidas. Estas passagens bíblicas, vindas dos livros de Ezequiel, da segunda carta aos Coríntios e do Evangelho de Marcos, nos falam sobre a ação divina que, muitas vezes silenciosa e discreta, transforma o mundo e nossas vidas de formas inimagináveis. Ezequiel, profeta da esperança e da restauração, nos apresenta uma imagem poderosa em sua profecia. Deus diz: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos cortarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. O Senhor, através de Ezequiel, promete restaurar o povo de Israel, mesmo quando tudo parece perdido. Essa promessa de replantar um galho, que crescerá e se tornará um cedro magnífico, simboliza a nova vida e a restauração que Deus sempre oferece ao seu povo. Pensemos por um momento em um jardineiro dedicado. Ele olha para uma árvore danificada, e ao invés de desistir dela, ele cuidadosamente corta um galho saudável e o replanta. Ele sabe que com tempo, cuidado e os nutrientes certos, aquele pequeno galho pode crescer e se tornar uma árvore robusta. Assim também, Deus olha para nossas vidas, muitas vezes marcadas pelo pecado, pela dor e pela desesperança, e nos oferece uma nova chance de crescimento e renovação. Não importa quão difícil seja a nossa situação, Deus é o jardineiro que nunca desiste de nós. Na segunda carta aos Coríntios,
São Paulo nos fala sobre viver pela fé e não pelo que vemos. Ele nos lembra que andamos na fé e não na visão. Paulo encoraja a comunidade de Corinto a manter a confiança em Deus, mesmo diante das dificuldades e incertezas da vida. Ele nos convida a olhar além das aparências e confiar na presença e na ação de Deus, que muitas vezes não são visíveis aos olhos humanos. Podemos imaginar a vida como um grande tapete sendo tecido. Se olharmos apenas o lado avesso do tapete, veremos um emaranhado de fios desordenados, sem forma ou beleza. No entanto, quando olhamos o lado certo, vemos um belo padrão, uma obra de arte. Nossa vida, muitas vezes, parece caótica e sem sentido do nosso ponto de vista limitado. Mas Deus, o grande tecelão, vê o padrão completo. Ele está tecendo cada fio, cada momento de nossa vida, para criar algo belo e significativo. Precisamos confiar no processo, mesmo quando não entendemos o desenho final. O Evangelho de Marcos nos apresenta duas parábolas sobre o reino de Deus, que nos ajudam a entender essa ação divina misteriosa e transformadora. Na primeira parábola, Jesus compara o reino de Deus a um homem que lança sementes na terra. Ele dorme e se levanta, noite e dia, e a semente germina e cresce sem ele saber como. Esta parábola nos ensina que o crescimento do reino de Deus não depende apenas de nossos esforços, mas é uma obra de Deus. Nosso papel é semear a semente com fé e deixar que Deus cuide do crescimento. Na segunda parábola, Jesus compara o reino de Deus a uma pequena semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas que, quando cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças, abrigando até mesmo os pássaros do céu. Esta imagem poderosa nos mostra que o reino de Deus pode começar pequeno, quase imperceptível, mas tem o potencial de crescer e transformar tudo ao seu redor. Vamos pensar em um agricultor. Ele prepara o solo, planta sementes e cuida do campo. No entanto, ele não pode controlar o crescimento das plantas. Ele confia que a natureza fará sua parte. Assim também, devemos fazer nossa parte no trabalho do reino de Deus, semeando sementes de amor, justiça e paz, e confiando que Deus trará o crescimento, muitas vezes de maneiras que não podemos prever ou entender. Agora, refletindo sobre essas leituras, pergunto a vocês: onde em nossas vidas precisamos confiar mais em Deus? Em que áreas estamos tentando controlar tudo, ao invés de permitir que Deus trabalhe e traga o crescimento? Podemos aprender com o profeta Ezequiel a confiar na promessa de Deus de restaurar e renovar. Podemos aprender com São Paulo a viver pela fé e não apenas pelo que vemos. E podemos aprender com Jesus a ser pacientes e confiantes no crescimento do reino de Deus, mesmo quando ele começa de forma pequena e imperceptível. Convido vocês a refletirem sobre suas próprias vidas. Pensem nas sementes que Deus plantou em seus corações. Talvez seja um sonho, um chamado, ou um desejo de fazer a diferença no mundo. Talvez seja uma área onde vocês sentem que precisam de cura ou transformação. Confie que Deus está trabalhando, mesmo quando você não pode ver. Ele é o jardineiro fiel, o tecelão paciente, o agricultor cuidadoso. Vamos tirar um momento para fechar os olhos e fazer uma oração silenciosa, pedindo a Deus a graça de confiar mais nele, de permitir que ele trabalhe em nossas vidas e de sermos instrumentos de seu reino no mundo. Senhor Deus, nós te agradecemos pelas promessas de esperança e renovação que encontramos em tua palavra. Ajuda-nos a confiar em ti, mesmo quando não entendemos os teus caminhos. Dá-nos a paciência para esperar pelo crescimento das sementes que tu plantaste em nossos corações. E faz-nos instrumentos de teu amor, justiça e paz, para que possamos ser luz em um mundo muitas vezes marcado pela escuridão. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao sairmos daqui hoje, lembremos das promessas de Deus e da necessidade de viver pela fé. Que possamos ver a ação de Deus em nossas vidas e no mundo, e que sejamos fiéis em nosso chamado a semear as sementes do reino de Deus. Que a graça e a paz de Cristo estejam sempre com vocês. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.
Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.